Bem-vindos novamente a mais um Palavras Cruzadas. Eu sou a Natasha. Eu sou o Luís. Agradecemos a vossa participação. Hoje será tratada a lição número 5, que vamos falar sobre a experiência da unidade da Igreja Primitiva. O verso áureo desta semana encontra-se em Atos 2:42 e diz o seguinte: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vamos então debruçar-nos sobre este e outros versículos para tentarmos perceber o que é isto da experiência de unidade da Igreja Primitiva. Luís? Olá. Este período ao qual nós designamos a Igreja Primitiva foi um período muito rico, com uma experiência religiosa única, que não se terá repetido, pelo menos nesta dimensão, muitas vezes ao longo da história. Houve situações similares, mas nunca com esta intensidade. Sim, e o contexto também é um contexto, é único. É um contexto muito interessante. Portanto, Jesus tinha estado na Terra, exercido o seu ministério durante 3 anos e meio, mais ou menos, e entretanto foi crucificado. E estes apóstolos, a maior parte dos quais eram os discípulos que estavam com Jesus durante o seu ministério, reagiram de uma forma quase inesperada. Se nós pensarmos que Jesus morreu e que seria... E se pudermos a hipótese que Jesus não tenha ressuscitado, mas que seja tudo um mito, um engodo, não se compreende esta reação destes apóstolos que saem desta experiência com um fervor tal que estão dispostos a morrer. Que estão dispostos a sacrificar tudo e morrer. Portanto, se estes são os homens que estiveram com Jesus e que fugiram quando ele foi crucificado, e se estes são os homens que não o viram ressurgir e que não estiveram com ele depois disso, não se percebe esta transformação, porque eles ficaram transformados. Foram transformados. De homens absolutamente tímidos para aqueles homens que tímidos, despoletaram um temerosos. movimento e que depois vieram despoltar um movimento de milhares, que as pessoas acorriam e juntavam-se aos milhares. Portanto, de facto é extraordinário este momento que se vive da Igreja Primitiva e que começa, lá está, com o Pentecostes. Com uma lição, aliás, e se nós... Desculpa, não sei se me adiantei demais. Não, tudo bem. Sim, vamos dar ao Pentecostes de qualquer maneira. Em domingo, a lição em domingo não vai logo ao Pentecostes, Não. mas vai ao período que antecedeu o Pentecostes. E este período, a que chama aqui os dias de preparação, é um total de 10 dias. Nós encontramos isto logo... Deixa-me ver bem. Encontramos isto logo em Atos, ainda no capítulo 1, e a partir do versículo 12, em que diz: Eles voltaram para Jerusalém, depois de verem Jesus ascender aos céus, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela distância, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram. Quem? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão e Judas. 11 homens, que eram os 11 dos 12 discípulos, eram os 11 que sobraram, depois da morte de Judas Iscariotes. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, que seriam talvez, e a partir daquelas mulheres que também compunham o grupo, estamos a falar de Maria Madalena e todas as outras, mesmo algumas que eram quase como mecenas do grupo, que sustentavam também o movimento, com Maria, mãe de Jesus, e muito interessante, com os irmãos dele, dos quais um será Tiago, o líder, da igreja, posteriormente. Portanto, estes estavam todos reunidos. Eles estiveram reunidos durante algum tempo, e aqui diz, todos estes perseveraram unânimes em oração. Este foi o tempo que eles tiveram antes do Pentecostes. Os dias de hoje nós chamaríamos um retiro espiritual. Uma espécie de um retiro espiritual, sim, porque eles estavam juntos, eles reuniam-se ali juntos e perseveravam de facto em oração.
animando-se, quer Exatamente. dizer, refletindo sobre as palavras de Jesus, sobre as histórias de Jesus. Repara, eles tiveram 3 anos e meio com Jesus, havia histórias que eles tinham passado por elas, não as tinham entendido muito bem. E agora, Havia neste outras que momento, já nem se lembravam. há algumas que talvez não se lembrassem bem, era preciso que alguém se lembrasse, olha, te lembras disto que aconteceu assim, assim, e todos, é verdade, e depois E refletiam. interpretarem de outra Refletiam maneira. sobre isso e diziam, agora eu compreendo. Agora eu Exatamente, compreendo. é isso Quantas mesmo. e quantas palavras de Jesus, quantos gestos de Jesus não terão sido aqui eles compreendidos, finalmente. Não é? É isso mesmo. A lição diz-nos mesmo, não é? Que enquanto os discípulos esperavam pelo cumprimento desta promessa, eles humilharam o coração num espírito de verdadeiro arrependimento e confessaram a sua incredulidade. Eles assumiram. Finalmente, neste ambiente também mais propício, um ambiente mais intimista, eles derramaram o seu coração. Portanto, eles reconheceram as suas falhas, reconheceram em tudo aquilo ao longo destes 3 anos, não é, do ministério de Jesus, reconheceram em todas as alturas que eles deviam ter agido de determinada maneira e não agiram, que deveriam ter intervido de determinada maneira e não o fizeram, e todas as vezes em que duvidaram, em que questionaram aquilo que Jesus lhes estava a dizer. Isto serviu também para isso, ou seja, foi um purgar, não é? Portanto, quando a lição nos fala em humilhar-se, é neste sentido, não é? De reconhecer perante Deus, de facto, que eles são fracos, foram fracos, tal como nós hoje em dia somos, têm falhas, tiveram falhas, tal como nós hoje em dia temos, mas que há uma solução para isto, não é? Portanto, de facto, o meditar, o estar retirados em oração, o estar com alguém que nos está próximo e alguém que teve esta vivência também, tal como eu tive, neste caso, não é? Os discípulos estavam juntos e tinham isto em comum, tinham estes 3 anos de vida em comum com Jesus, poderem se alentar uns aos outros e reconhecer, de facto, que houve muita coisa que eles nunca deveriam ter feito como fizeram, nunca deveriam ter agido como agiram, mas faz parte do ser humano. Mas há sempre uma altura que Deus nos dá a possibilidade de darmos a reviravolta ao texto, não é? E foi este um momento crucial para eles, para de facto compreenderem. Eu achei interessante, Ellen White, aqui nos Atos dos Apóstolos, neste excerto aparece 2 vezes a expressão, o termo incredulidade, não crer. E nós, quando olhamos para os apóstolos, nunca nos lembramos que eles também eram eles próprios incrédulos, não crentes. Em alguns momentos eles não creram. O Getsemane e a crucifixão de Jesus é um dos pontos essenciais onde nós vemos não creram. Não creram mesmo. Bloquearam, pura e simplesmente. Bloquearam, deixaram de ouvir. Eu acho que chegou uma altura que deixaram de ouvir mesmo. Ele tem poder, ele faz... Em nome dele foram feitos milagres. Ele tem o poder para nos libertar deste jugo. Ele está preso e não compreenderam e não creram. Mas há outros momentos, porque aqui também fala da busca da supremacia, quando os discípulos guerreavam entre si, discutiam entre si. Qual é que sentaria à direita de Jesus? Este também é um momento de incredulidade, não é? É um momento em que eles não creem. Portanto, nós muitas vezes, tu estavas a dizer, são humanos como nós. Nós muitas vezes olhamos para estes como os super-homens. Mas eles não são super-homens. São humanos como nós. São. Mais, achamos que são uma raça à parte. Na situação em que eles estavam com Jesus. Mas hoje é fácil julgar com o conhecimento que nós temos. É muito obviamente. Fácil julgar, mas não é? Eu para nunca nós veria tal coisa. Mas é também para nós uma esperança. É, exatamente. Que homens assim, se estes homens são humanos, não é? Que tinham esta ligação com Jesus, que andaram de perto de Jesus, não é? Que presenciaram a vida dele nesta terra, falharam. Mas ainda assim tiveram esta oportunidade, não é? De arrepiar caminho, como se costuma dizer. Então, para nós, de facto, há esperança. Nós muitas vezes, de facto, consideramos-nos inferiores a estes homens, mas também é importante mas mesmo estes homens falharam. Também é importante nós reconhecemos a nossa incredulidade muitas das vezes, não é? Aliás, se tu não reconheces, não vais mudar. Eu vou mudar uma situação na minha vida se eu não tomo conhecimento dela, se eu não quero em consciência reconhecê-la. Não, estou bem, estou confortável. Eu nem sequer dou conta. Não obstante eles, e na sequência do texto, diz assim, mas estavam confortados com o pensamento de que tinham sido perdoados. Não é? Portanto,
quando lemos o texto parece que eles estavam aqui a autoflagelar-se porque foram incrédulos, porque magoaram Jesus com uma palavra, com um gesto, mas diz assim, mas estavam confortados que apesar de tudo isso, com o pensamento que apesar de tudo isso foram perdoados. E decidiram que tanto quanto possível expiariam a sua incredulidade, confessando corajosamente perante o mundo, confessando a Cristo perante o mundo, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se numa íntima comunhão cristã. E é aqui que se começa a falar desta tal unidade. Desta tal unidade. Que só voltando João, um bocadinho atrás, desculpa. Só dizer isto, é a unidade que em João Jesus lhes diz, o mundo vos conhecereis se vos amardes uns aos outros. Como eu vos amei. Eu queria só voltar aqui atrás numa das frases que tu lestes de Ellen White, do livro dos Atos dos Apóstolos. Esta parte dos estavam confortados com o pensamento que tinham sido perdoados. Isto, para mim, é o ponto-chave para este Voltfast. Porque não me adianta de nada reconhecer os meus pecados, não me adianta de nada ter consciência da minha incredulidade, não me adianta de nada humilhar-me e prostrar-me no chão, se não tenho esta esperança, se eu não sei no meu íntimo, no meu coração, que eu estou perdoada, que eu em Jesus estou perdoada, pelo sangue de Jesus eu estou perdoada, porque isto só vai servir, só vai ter o efeito nefasto, não é? Só vai servir para eu ficar, quanto muito, com uma depressão e questionar toda a minha fé. Isto para mim é um dos pontos centrais para estes acontecimentos, para este arrependimento, para este volte-face da vida destes discípulos. É esta certeza de que foram perdoados. É esta segurança, este conforto que o facto de saberem perdoados nos transmite. Porque sem isto não serve de nada, não adianta, não é? Assim, já estavas a falar há pouco da autoflagelação, não é? Quer dizer, então eu faço autoflagelo-me, cumpro umas promessas, vou de joelhos até não sei aonde, fico com os joelhos num trapo, mas quer dizer, sou eu que estou a tentar por mim mesma, pelas minhas obras, ganhar alguma coisa. É a diferença entre estes discípulos e o 12º discípulo que faltava ao início, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes não conseguiu fazer essa parte. Judas Iscariotes, nós sabemos, pela tradição, Judas Iscariotes e pela Bíblia, Judas Iscariotes ter-se-á suicidado. Portanto, ele compreendeu o que fez. Ele percebeu que fez mal. Ele viu-se perdido. Achou que não havia solução. Não havia solução. E então, ele, não havendo solução, ele pôs fim à sua vida. Exatamente. Se ele tivesse aceitado Cristo, Pedro negou Cristo 3 vezes, mas quando olhou para Jesus, Jesus olhou para ele e o amou. Nesse momento, quando Pedro sente esse arrependimento, mas sente também o perdão de Jesus, o amor de Jesus no olhar. Judas que não sentiu isso, que não o viu, para ele a sua vida lá está, acabado. O tal desespero, o tal vazio. Bom. Aqui. Eu achei engraçado esta comparação entre Babel e o Pentecostes, porque são completamente antagónicos. É precisamente o oposto uma coisa da outra, não é? Eu achei graça trazerem para a lição esta comparação, não é? Esta analogia entre uma situação e outra, porque nós sabemos que os dias de Pentecostes, não é? Que foram precisos estes tais dias de preparação espiritual e tudo isto, todos estes 10 dias em que eles de facto sentiram o perdão de Deus, reconheceram as suas falhas, recordaram os tais ensinos de Jesus que eles na altura não tinham conseguido compreender ou não quiseram de facto aceitar. Depois de tudo isto estava o caminho preparado para este grande evento do Pentecostes, não é? E nós sabemos que o Pentecostes era uma festa muito importante em todo o sistema judaico, não é? Sabemos que a palavra vem da palavra grega Pentecoste, que significa 50º dia, portanto isto acontecia 50 dias após a Páscoa. Era uma festa muito importante que acontecia 50 dias após a Páscoa. E todo o cenário está montado para que, de facto, uma das coisas que sempre me maravilhou desde que eu conhecia Jesus é o timing de Deus. É que o timing de Deus é sempre perfeito. Isto podia ter acontecido noutra altura, era lícito eles terem recebido o Espírito Santo noutra altura, não é? Mas o facto de coincidir com o Pentecostes deu-lhes de facto esta grande oportunidade, não é? De tocar tanta gente, de trazer tanta gente aos pés de Jesus. E
E resumindo, em relação ao Pentecostes, houve este milagre de falar línguas através do Espírito Santo. E qualquer pessoa que lá se encontrasse, qualquer judeu que fosse de outra nacionalidade, que falasse outra língua, compreendia na sua própria língua. E isto é precisamente o oposto daquilo que aconteceu em Babel. Não é? Em Babel houve aquela tentativa, aquela presunção, aquela soberba da parte dos homens de fazerem uma torre que chegasse até ao céu. Portanto, no fundo, queriam se igualar a Deus. E tudo isso terminou quando houve a confusão de línguas. Cada um passou a falar uma língua diferente, deixaram de se entender, não foi possível manter este projeto porque deixou de haver esta união que eles tinham, que era a união da língua, falarem todos a mesma língua, terem uma única língua, uma língua universal. E depois vemos que passados, eu não sei quantos séculos é que isto foi, quantos séculos se passaram, mas passado este tempo todo chegamos ao Pentecostes em que acontece precisamente o oposto, em que o objetivo de Deus é que de facto haja esta união, que nós já vamos mais à frente explorar, mas de uma maneira particular com este milagre e que nós já estudámos noutras lições sobre o Pentecostes e de facto era uma festa que era tão preciosa para aquele povo que as manifestações que os discípulos e todas as pessoas que estavam reunidas com eles tiveram foram confundidas com bebedeira. E de repente, quando há esta manifestação do Espírito, de eu estar a falar na minha língua e tu estares a entender na tua, as pessoas aí perceberam que de facto não, isto tem que haver obra, isto é um milagre, tem que haver uma mão superior nesta situação. Eles não estão bêbados, não é nada daquilo que a gente afinal pensava. E eles conseguirem transmitir o Evangelho, as boas novas de Jesus, conseguirem tocar o coração daqueles homens e daquelas mulheres, conseguirem nos levar aos pés de Jesus, porque tiveram não só esta primeira unidade que eles tiveram, não é, inicial, de se juntarem, de se humilharem, de reconhecerem os erros, de estarem em oração, esta tal preparação inicial, e depois com este culminar da língua voltar a ser uma língua comum, não sendo, mas através do milagre do Espírito Santo, não é? Voltar a ser uma língua em comum, a tal língua universal que se tinha perdido na Torre de Babel. E isto mostrou verdadeiramente esta nova união novamente. Eu achei engraçada esta história por este motivo, não é? Porque em Babel desmoronou-se tudo, no Pentecostes foi quando foi dada novamente a esperança de se poder novamente colar os cacos, de ser novamente feita uma união entre os homens. Eu acho uma alegoria interessante. Acontece que não houve mesmo uma união de línguas. Exatamente. Foi um episódio. Exatamente, sim. Continuou até o dia de hoje em dia. Existe exatamente. A diferença das línguas. Mas nesta situação hoje em dia pontual, os homens entendem-se em línguas quase comuns, não é? Por exemplo, o inglês neste momento é quase uma língua universal, a maior parte das pessoas no mundo comunicam em inglês. Há muitas, mesmo não sendo falantes naturais de inglês, não é? Há outras línguas que ocupam assim um lugar predominante, portanto tens o inglês, espanhol, tens o espanhol, por exemplo, tens o mandarim, exatamente. portanto, há uma série de línguas que ainda fazem a ponte entre os povos, mas o facto é que ainda existe uma grande expressão de línguas, portanto não houve aqui um retrocesso. Mas é interessante porque no Pentecostes convergiam a Jerusalém, tal como na Páscoa, convergiam a Jerusalém judeus de vários pontos da diáspora. Estamos a falar daquilo que hoje em dia é o Iraque e o Irão, estamos a falar daquilo que hoje em dia é a Turquia, para o outro lado, e até a Grécia. E eles de facto dizem como é que nós, sendo destas províncias, os ouvimos a falar, cada um deles na sua língua. E atenção, estamos a falar de homens, na sua maioria simples, que até teriam eles próprios uma pronúncia, um sotaque particular, mas que agora eram entendidos por todos. Eu acho interessante, a certa altura, a lição diz-me esta expressão: o poder de Deus é visto especialmente no milagre de falar e de ouvir em diversas línguas. Pois, não é só o falar, é o falar e o ouvir. O receptáculo também, não é? Exatamente. Mas o interessante é, nós estamos perante os judeus da diáspora, que apesar de estarem imbuídos noutras culturas, noutros contextos, ainda são judeus, com muitas visões distintas, mas que muitos deles terão ouvido falar do episódio de Jesus. E lembra de Jesus, teria sido morto, ressuscitado e ascendido aos céus dias antes, estamos a falar de dias antes
do que aconteceu na Páscoa Sim, e após isso. Ainda estava muito fresco. Então, para muitos deles, a notícia de que Jesus morreu, ressuscitou, esteve com os homens e ascendeu aos céus, era uma notícia que não existia, era dada pela primeira vez. Estes homens, muitos deles vinham com a curiosidade: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? O que é Jesus? Que mensagem é esta? Repara que, muitos anos mais tarde, ainda esta notícia não é muito conhecida, porque temos Apolo que chega a Éfeso e que não sabe de Jesus. Não é? Ele diz: eu fui batizado no batismo de João, não foi. Há Aquila e Priscila que o vão instruir. E depois mesmo Paulo, quando vai a Éfeso, encontra um grupo de homens que eles próprios não conhecem, só conhecem o batismo de João, não conhecem o batismo do Espírito. Portanto, estes homens que chegaram, que tinham ouvido, provavelmente já conheciam o tal batismo de João, e tinham ouvido de Jesus, e naquela altura, mesmo em Jerusalém, devia-se falar ainda muito daqueles acontecimentos muito recentes. Estavam eles próprios curiosos, estavam eles desejosos de ouvir falar, e de repente começam a ouvir falar. O interessante, porque disseste que eles estariam bêbados às 9 da manhã, eles ouviram falar às 9 da manhã, porque é a terceira hora. E os judeus contavam as horas assim: a primeira hora é a sexta. Então a terceira hora são as 9 da manhã e a sexta hora é ao meio-dia. E estes homens que de facto às 9 da manhã vão a passar e ouvem alguém a falar e entendem todos em diferentes línguas. Porque repara, imagina o que é: olha lá, mas eles estão a falar, tu entendes o que eles dizem? Sim, eu entendo. Mas eu também entendo, nós somos de sítios diferentes, nós não nos entendemos entre nós, mas todos nós entendemos o que eles dizem. Foi uma manifestação especial, mas a própria mensagem que os tocou, portanto, há aqui um veículo especial. Sim, este sem dúvida, milagre não desfazendo, exatamente, a mensagem mas há uma mensagem que é extraordinária que toca nestes homens. Sem dúvida. Que, aliás, nós mais à frente havemos de falar, quando falarmos na unidade e tudo mais, devemos falar também um pouco mais desta mensagem. Mas pronto, eu aqui acho interessante esta irem buscar Babel. Em Babel, Deus separa os homens confundindo as línguas, mas aqui no Pentecostes, Deus une os homens, de certa maneira, através do dom das línguas. Mas, de facto, eu nem diria que aqui há uma reunião completa. Não. É? Claro e que se não. formos a ver, a reunião mais importante é a reunião que é feita na cruz, quando Jesus, sobre si, leva os pecados de toda a humanidade e assim nos redima a todos. Este é que é o momento importante da reunião dos homens. É quando os homens se reúnem em Cristo. Mas pronto, mais vamos falar sobre isto, com certeza. Sei se queres dizer mais Não, alguma coisa sobre sobre este Babel. tema Vamos não tinha passar muito mais então a dizer. para a lição de terça-feira, que fala na unidade de comunhão. Eu achei muito graça à palavra, à gênese da palavra comunhão. Também vem de uma palavra grega, que se lê koinonia, e é engraçado ver que, portanto, a raiz grega é koinos, que significa comum, partilhado ou mútuo. E depois é engraçado ver que esta palavra era frequentemente usada na literatura grega para descrever a intimidade, a dedicação e os laços mútuos do relacionamento matrimonial. Ou seja, inclui ideias de íntima associação, na qual há uma partilha mútua entre os dois, bem como a ideia de uma boa vontade que se manifesta sobre a forma de partilha com o outro. Portanto, isto era uma palavra que era usada, de facto, para descrever o que deveria ser a relação matrimonial, não é? O objetivo da relação matrimonial. Esta intimidade e esta partilha de desejos e este lutar pelo bem comum entre as duas partes do matrimónio. A igreja deixou de estar. A igreja deixou de estar naquilo que era a sinagoga, que era o templo. Passou a estar também aí, mas mais que isso na casa de uns e dos outros. E daí esta ideia de comunhão, porque a Bíblia fala nisto, o Atos fala nisto, é Lucas que refere, eles partiam o pão. Portanto, eles iam de casa em casa e partiam o pão. O que pode ser uma alusão à Santa Ceia, mas que não é necessariamente. É porque eles partilhar uma refeição. Comungavam mesmo, eles viviam refeição juntos mesmo. E partilhavam uma refeição. Isto fez-me lembrar quando eu era mais novo, claro, e quando eu era novo na igreja, quando eu estava a entrar para a igreja. Portanto,
na minha juventude. E, de facto, na juventude nós somos mais propensos a este tipo de comportamentos. Mas, para mim, era uma coisa muito difícil o sábado. Como é que eu podia santificar o sábado? Portanto, eu vivia numa casa onde eu seria o único crente e o único a guardar o sábado. À minha volta, os meus amigos também não partilhavam a mesma fé. Como é que eu podia guardar o sábado nestas circunstâncias? Mas houve uma resposta que surgiu naturalmente. Portanto, nós juntávamos à sexta-feira na igreja, porque íamos estudar um livro, todos juntos, os jovens. Juntávamos na igreja para estudar um livro, e lembro-me particularmente do Mensagens aos Jovens, que líamos uma parte. O livro é grande, é verdade, mas nós conseguimos ler um parágrafo numa noite inteira. Parecemos quase os judeus a debater a Torá. Mas, de facto, o parágrafo dava-nos para a noite inteira. E estávamos ali, e depois de manhã nos serviços litúrgicos e a escola sabatina. Depois, à tarde, juntávamos para fazer... Normalmente íamos, sei lá, fazer um trabalho missionário ou uma igreja mais longe, ou aqui ou ali, e depois juntávamos para fazer o pôr do sol, e à noite ainda nos juntávamos. Depois disto tudo, à noite ainda nos juntávamos e continuávamos. E às vezes, ao domingo continuava. A experiência que eu tenho é semelhante à tua. Esta experiência, de facto, a tal comunhão de partirmos na casa uns dos outros. A minha experiência é semelhante à tua. Na minha casa também era a única guardadora do sábado, não é? A única adventista do sétimo dia, e também surgiu naturalmente como tu, com o facto também à sexta-feira nos reunirmos na igreja, dos jovens reunirem sempre à sexta-feira para o pôr do sol, e depois para fazer N coisas, ou havia uma semana, tínhamos também um livro que era escolhido em comum, que estudávamos durante a semana e depois íamos debater aquilo que tínhamos lido, as dúvidas que tínhamos, para cantar, sempre, para orar, momentos de oração também. Ao sábado, como tu dizes, saía de casa, estava aqui à porta da igreja às 9 da manhã, e era de seguida, porque muitas vezes nem sequer ia à casa almoçar, porque tinha sempre onde ir almoçar, tinha sempre convites para onde ir almoçar, portanto as coisas surgiram de facto naturalmente. À tarde também estávamos envolvidos, quando não eram em situações de trabalho missionário, tínhamos os clubes, e à tarde prolonga-se para a noite vai-se comer qualquer coisa, vai-se comprar qualquer coisa para comer na casa de alguém, ou pão quente o pão quente, o maravilhoso pão quente que mas se comia. Era isto, é que havia isso também mesmo. esta comunhão. Ou seja, havia esta comunhão. Que hoje em dia será lícito dizer que se perdeu um bocadinho. Perdeu-se, mas não Talvez foi para só... nós, se calhar para outros não. não. Mas era isso mesmo que eu ia dizer. Eu acho que acabou por se perder, e não é o facto de nós termos crescido e termos a nossa vida e termos as nossas famílias e ser difícil fazer aquilo que fazíamos há 20 anos atrás, não é? Não é só isso. Mas eu às vezes observo os jovens e com alguma tristeza vejo que eles não... Aquilo que nós fizemos, sabes, o envolvimento que nós tivemos uns com os outros e com a igreja, eles não têm não tiveram... não têm essa experiência. Não sei se foi falta de oportunidade, se é desinteresse, não consegui ainda perceber muito bem o que é que aconteceu, mas eles não têm a mesma... Não estaria a falar necessariamente dos jovens, mas eu acho que os jovens até são muito unidos, se calhar é diferente. Eles não têm a mesma experiência que nós tivemos. Este sabes, viver e respirar... não digo igreja, mas pronto, vou avançar por aí. Viver e respirar a igreja. Não é a igreja, é o cristianismo, mas vamos pô-los assim, vamos pô-los nestes termos. Viver e respirar a igreja como nós fizemos durante a nossa adolescência toda, e tu sabes que mais tarde viestes para o Barreiro, não é? Portanto, também apanhaste essa fase aqui connosco, crescemos juntos, fizemos a nossa juventude toda juntos, e essas experiências, esse viver, esse respirar de igreja, de ambiente de cristão, e acompanhavam-nos durante toda a semana. E hoje eu falo por mim, que eu sinto muitas vezes que aqui, ao sábado de manhã, consigo recarregar um bocadinho a bateria, mas nem sempre é o suficiente para me aguentar a semana toda, percebes o que eu quero dizer? E naquela altura as coisas de facto não eram assim. Nós tínhamos de facto esta unidade de comunhão. Existia de facto esta unidade de comunhão. Havia aqui, sabes que temos que passar para a frente, mas ainda neste sentido da comunidade aparece-nos a história de Ananias e Safira. Há pouco tempo apareceu esta história de Ananias e Safira. Desta vez aparece-nos em contraponto Barnabé, e então depois Ananias e Safira. E este é um tema, não sei, nem sempre é muito confortável abordar este tema.
Queres dizer alguma coisa? É assim, a lição aqui às páginas tantas dá-nos aqui a entender, eu já não sei onde é que está concretamente, mas dá-nos a entender que se existe de facto um verdadeiro espírito de união, esta generosidade vem naturalmente, é uma consequência desta vivência. Esta vontade de partilhar, esta vontade de fazer de tudo para que o próximo esteja bem, é uma consequência natural deste tipo de comunhão espiritual. E aqui o que se passou, eu acho que o que se passou verdadeiramente, e daí o grande contraste entre Barnabé e este casal, Barnabé também foi apresentado pela primeira vez, não é? Era um homem que possuía terras, que possuía bens, era um homem rico, pode ser considerado um homem rico, não é? E ele chegou a uma altura que sentiu necessidade de vender as suas terras e de dar o dinheiro à comunidade, para ser gerido pela comunidade, não é? Ele deu o dinheiro aos apóstolos para eles gerirem da melhor maneira. E o que aconteceu com o Ananias e Safira, aquilo que eu acho que aconteceu com eles é que eles nunca se entregaram verdadeiramente a este espírito. Eles nunca tiveram uma verdadeira comunhão com Deus. Daí eles não só terem feito o que fizeram, como mentiram a Deus, não é? Mentiram diretamente a Deus. E eles nunca chegaram a compreender o verdadeiro significado de comunhão. Eles nunca chegaram a compreender o verdadeiro significado de unidade, que é estarmos todos juntos no mesmo propósito, que temos que ter uma coisa em comum, neste caso é o Evangelho, é Jesus, que temos que ter em comum, e que naturalmente o facto de convivermos uns com os outros, o nosso amor uns pelos outros vai crescendo, vai se desenvolvendo também, e aquilo que nós vamos sentindo muito naturalmente em consequência disto é esta necessidade de partilhar, esta necessidade de aquilo que é meu passar a ser do conjunto, do grupo, deixar de haver, nesta situação, deixar de haver um processo individual para passar a haver um processo coletivo. Eu acho que basicamente foi isto que aconteceu. Barnabé, ele tinha, não nos diz quais eram as posses dele, mas diz que tendo um campo o vendeu. Portanto, pelo menos, exato. Pelo menos esse campo teria. Pelo menos esse campo talvez teria. tivesse mais posses, mas ele a certa altura disse assim, espera lá, há necessidades na comunidade e eu tenho aqui um campo, posso vendê-lo. E isso depois revertia para toda a comunidade. A história de Ananias e Safira terem morrido, que é interessante, porque isto pode às vezes até despertar alguns excessos de zelo, pode despertar alguns, não queria dizer fanatismos, alguns fundamentalismos. E nós estamos a viver um período um bocadinho assim, um período de fundamentalismos, de excessos. De extremos, exatamente, de extremar posições. Mas aqui, de facto, parece-nos, pelo menos à primeira vista, que há um castigo muito definitivo para Ananias e Safira. O texto também ele é curto e não nos dá toda a informação, não nos dá todo o contexto. Mas diz que Ananias foi primeiro, levou o preço que ele e a mulher tinham acordado para dizer que o campo tinha rendido, ou a propriedade tinha rendido, e Pedro disse-lhe, tu estás a mentir e mentiste ao Espírito Santo. Porquê é que fizeste isto? E depois ele morre por causa disto. Vão, enterram e chega Safira à procura do marido e diz assim, então, mas espera lá, que venderes por quanto? E ela diz o mesmo preço que o marido tinha dito e diz, estás a mentir outra vez, andas a mentir ao Espírito Santo, vais morrer tal qual o teu... Sim, é extremista, isto nos dias de hoje era um apesar bocado... que não foi Pedro nem os apóstolos que os mataram, nem foram foi decepados, mesmo ação, não foram apedrejados. foi mesmo a ação do Espírito Mas Santo. há uma coisa interessante, quando pensamos nisto, parece-nos hoje em dia assim uma coisa. Se eu chegasse aqui e dissesse, olha, ofereço isto à igreja, será que morria logo a seguir? Parece-nos a nós um bocadinho... É desconfortável falar sobre isto. Mas eu acho interessante, quando nós lemos o resto, depois logo de tudo isto, né, porque houve um grande temor, toda a igreja, estamos a ler aqui capítulo 5, versículo 11, e sobreveio grande temor a toda a igreja, depois disto ter acontecido, e a todos quantos ouviram as notícias destes acontecimentos. Mas depois continua e diz, muitos sinais e prodígios já eram feitos, tal, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no Pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, que aqui atrás, no 2,47, diz-nos uma coisa muito parecida.
diz-nos, 2,47 diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E aqui no 5, 13 e 14 diz, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Eu queria ressaltar aqui, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porque havia aqui um tal... a situação moral, portanto, a ética entre os cristãos, eram de tal forma irrepreensíveis e a sua... Está-me a faltar aqui a palavra. Queria ver se encontrava aqui uma palavra. Sua conduta? Sim, a sua conduta, a sua condição moral era tão elevada que os restantes, não se atreviam a juntar a eles. Apesar de eles cativavam muito a simpatia do povo. As pessoas olhavam para eles e achavam que estavam aquém. Reconheciam-nos, mas a condição moral deles era muito, muito, muito elevada. Daí que, quando aparece uma situação destas, em que temos um Barnabé que, nesta condição moral muito elevada, diz, há aqui uma necessidade, vou supri-la com este campo que eu tenho. E temos um Ananias e uma Safira que, de certa maneira, parece que se querem aproveitar disto tudo. Portanto, estão em desacordo com aquele padrão. Eles dizem assim, espera lá, eu vou vender o meu terreno, vou ficar com uma parte dele, fico bem visto, vou ficar muito bem visto. É isso mesmo. Entrego aqui uma parte, mas retenho a outra, e mesmo assim mesmo. ainda vou beneficiar de tudo aquilo que os outros estão a dar, porque atenção, porque eles beneficiavam de tudo. Exato, porque era comum, lá está, era comum. Mas retiveram para Era si do uma coletivo. parte e isto acontece connosco em muitas dimensões. Porque não só com a oferta que se dá, mas acontece connosco em muitas dimensões. Quando eu faço algo, que objetivo é que eu tenho ao fazê-lo? Que objetivo tinham eles? Se estou a fazê-lo com espírito altruísta ou se que objetivo estou a fazer eles ao fazer aquilo? Não é? Com segundas intenções? Pois, e aqui está, portanto, também Pedro faz referência àquilo que nós chamamos hoje em dia o pecado contra o Espírito Santo, tentar mentir ao Espírito Santo. Pronto, de facto, não é algo assim muito simples para nós de abordarmos, e até algo desconfortável, mas dá-nos alguma coisa que pensar. E é interessante, porque Pedro diz-lhe assim, porquê é que tu fizeste isto? O campo não era teu, o terreno não era teu. Se o vendesses, o dinheiro não era teu, não podia ficar para ti. Então porquê é que fizeste isto? Portanto, ele mesmo põe aqui em causa. E Paulo, mais à frente, é um texto que vamos já, daqui a um bocado, se calhar vamos usá-lo. Mas Paulo diz, cada um dê de oferta aquilo que está no seu coração. Portanto, não diz assim, olha, deves dar 100% das tuas posses, não diz deves dar 10%, não diz deves dar 80%, 50%, 5%, diz, dás aquilo que levas no teu coração, aquilo que o teu coração te diz para dar. Portanto, não há aqui uma obrigatoriedade, isto é dito por Pedro e é depois confirmado por Paulo, não há aqui uma obrigatoriedade de dar tudo ou dar X. Portanto, não há necessidade de mentir. Se tu não estás... olha, dás tudo e tens lugar na comunidade. Então não fazia sequer sentido mentir. Ele podia ter até dito, olha, eu vendi o campo, mas de facto fiquei aqui com uma parte, o resto estou. Não fez, eu dou tudo. Mas tu não estás a dar tudo. Para além de haver, portanto, para além de nós falarmos desta unidade de comunhão, não é? E das consequências desta mesma unidade de comunhão, para além da generosidade e ganância, também nos fala sobre lembrarmos dos pobres. E isto já foi visto também mais tarde, não é? Quando, nas viagens de Paulo, quando os gentios se lembraram dos pobres de Jerusalém e fizeram a tal coleta coletiva. Fizeram uma coleta para oferecer sim. Fizeram uma coleta entre todos para oferecer, portanto, e aqui também nos é falado sobre a continuação dessa generosidade, não só a generosidade para com o grupo em si, não é? Mas também generosidade para outros. E, nomeadamente, falamos em concreto dos pobres. É giro ver aqui. Neste caso dos gentios,
para com os judeus. Há aqui uma frase que diz que, apesar das diferenças étnicas e culturais, eles formam um corpo em Cristo e apreciam juntos o mesmo Evangelho. Lá está, é aquilo que nos une, é a cola que nos une. É o ser chamados, não é, para o serviço de Jesus, o aceitar o sacrifício de Jesus e o acreditar no Evangelho e o querer espalhar o Evangelho. Esta é a cola que nos une. Porque nós somos todos diferentes. Nós continuamos a ser indivíduos, nós vamos ter coisas em comuns, não é? E é isso que nos faz unir. Mas depois temos uma série de coisas. Eu sou diferente de ti, eu não tenho que gostar das mesmas coisas que tu gostas. Eu discordo muitas vezes daquilo que tu dizes e tu discordarás com certeza de muitas coisas que eu digo ou que eu faço. Mas isso não tem que ser, isso não tem que impossibilitar esta união e esta comunhão. Porque nós temos um alvo maior que transcende estas mesquinices do dia-a-dia e da vida como ser humano. Não é por causa da minha cor de pele, não é por causa da minha... Nem sequer é por causa da minha crença. Porque é possível pessoas com crenças diferentes unirem-se num bem comum. Quando falamos, por exemplo, dos pobres. Se bem que aqui estamos a falar de crentes. Aqui estamos a falar de crentes. Mas havia uma diferença fundamental entre eles que ainda torna isto mais excepcional, que é, uns eram gentios e outros eram judeus. E os judeus há diferenças culturais também. Mas os judeus aceitavam com muita relutância os gentios. Porque os judeus eram filhos de Abraão e esta era uma condição especial que eles achavam que os seus genes os tornavam superiores aos outros e unicamente dignos do favor de Deus. Portanto, a aceitação dos gentios por parte dos judeus era uma coisa muito delicada e nós vimos depois nos episódios da vida de Paulo que de facto foi uma coisa muito pouco pacífica que até conduziu ao martírio de Paulo. Exatamente. E aqui vemos então estes gentios, que não eram bem tidos, bem queridos pelos judeus, a serem eles próprios então a ajudar financeiramente. E pensamos sempre que eles davam pouco ou muito, quer dizer, o que é nosso faz-nos sempre falta. E eles aqui davam para pessoas que não conheciam, que nunca tinham visto, nunca tinham ouvido, que estavam lá longe, e nós muitas vezes pensamos pessoas que nunca teriam a mesma atitude, muitas delas. Talvez, mas eles também não esperavam nada em troca. Exatamente, a tal ação altruísta que não espera nada em troca, faço porque é a minha função. Esta unidade da Igreja, ela assentava sobre, eu penso também já estou a fazer sinal que devemos parar, mas acho que vamos se calhar dizer isto. Esta unidade da Igreja sentava sobre 5 pilares fundamentais. E nós vimos ao longo daquilo que estamos a estudar e destes capítulos dos Atos, a oração, a adoração em comum. Não é? Temos a comunhão, aquele aspecto que nós vivemos como irmãos. Uma visão em comum, uma causa em comum e o estudo da Palavra de Deus. Ou seja, nós podemos nos juntar todos, mas não em volta daquilo que é a Palavra de Deus. João diz, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Portanto, é em volta de Cristo, de facto, e do estudo da sua palavra, em volta da oração, da adoração, da comunhão e desta visão comum que é a causa comum a todos. Estes 5 pilares foram fundamentais para a criação desta unidade. E se nós refletirmos, ainda hoje continuam a ser fundamentais. Todos eles. Às vezes dizemos que apenas a oração e o estudo da palavra. Reforçamos muito a oração e o estudo da palavra, mas todos os outros são necessários. São importantes. Não é? Conhecer os irmãos, quando muitas vezes nos reunimos na igreja e partilhamos a refeição juntos, ou que temos um evento qualquer em comum na igreja, não só no momento da adoração, não é? Quando partilhamos o pôr do sol, vamos juntos fazer um pôr do sol, estamos juntos É fundamental, sim. Estas coisas também fazem falta. E termos uma visão comum. Repara, tu há pouco dizias que somos diferentes, não estamos completamente em sintonia, mas temos um alvo comum. Exatamente. Certo? E este alvo que nos é comum também nos une. É isso mesmo. É isto. É isso mesmo. Tudo isto de facto faz com que depois aquele versículo de Jesus seja um bocadinho mais fácil, não é? Quando Jesus nos dá o derradeiro mandamento, não é? Que aquilo que Ele nos pede é que possamos... agora varrou-se umas palavras. Um novo mandamento vos dou Um novo hoje. mandamento, sim. Vos amei uns aos outros.
Pronto, amar a Deus acima de todas as coisas, não é? Pôr Deus acima de tudo, mas depois também, muito importante e fundamental, não nos esquecermos de quem está ao nosso lado, não nos esquecermos do próximo e amarmos o próximo como a nós mesmos. Eu hoje estava na escola sabatina dos juvenis e falámos sobre isto e, de facto, não é fácil, mas é mesmo isto que Deus nos pede, que Ele nos possa guiar, que Ele nos possa dar entendimento, não só para o estudo durante esta semana desta lição, mas também, acima de tudo, para que, de facto, nós possamos pôr tudo isto em prática, porque é muito giro conhecer a história, é bom ter este conhecimento da Bíblia, é fundamental, é bom ter este conhecimento da história humana, mas se nós não conseguirmos agarrar no que aqui está, Luís, e pormos em prática no nosso dia-a-dia, não nos vai servir de muito. E, acima de tudo, o meu apelo é que todos vós possam não só estudar a escola sabatina, mas fazê-lo com oração, para que, de facto, cada um de nós esteja disponível à ação do Espírito Santo e que, de facto, o que aqui está e o que aconteceu naquela altura possa se refletir nos dias de hoje e possamos, como comunidade, como igreja, ter as mesmas experiências, experienciar da mesma maneira e sermos também um exemplo para os outros. É esse o meu desejo para cada um de vós, para nós. Desejo-vos a todos uma boa semana e até para a semana. Enquanto eu viver, teu nome louvarei. Nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os teus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Tu és o Salvador. Deus sempre é o louvor. Meus lábios cantarão